Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, povo de Deus. Sobriedade e paz. Pode ser mais bonito, vocês não acham? Depois dessa visita, desse colo de Deus que nós ganhamos com o Santíssimo aqui, dessa bênção, pode ser mais forte ou não pode? Sobriedade e paz. Palmas para a Pastoral da Sobriedade. Queridos irmãos, é um prazer enorme estar com vocês aqui nesta manhã. Nesse Kairos. Kairos é uma palavra grega que significa tempo oportuno, tempo da graça de Deus. E neste tempo oportuno, Deus me deu a oportunidade de dividir com você um pouquinho da minha história, um pouquinho da palavra de Deus. E eu sou muito grata por estar aqui. A Denise disse, né? Meu nome é Leni Xavier da Conceição, e eu gosto de me apresentar assim. Eu sou filha, sou esposa, sou mãe. Eu sou filha do seu Abel e da dona Judite. O meu pai Abel já está no céu. Ele faleceu quando eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos. E minha mãe tem 77 anos e está lá em Belo Horizonte, onde ela mora. E ela está me acompanhando. Irmãos, quem aqui já teve um sonho? Já desejou alguma coisa? Já sonhou? Levanta a mão aí para a gente ver. Eu quero dizer para você que depois de adulta, depois que eu tive uma experiência grande com o amor de Deus, eu comecei a desejar, a ter um sonho de um dia poder agradecer a minha mãe publicamente, nacionalmente. Muitas vezes eu já fiz isso no particular, muitas vezes. Mas eu trazia essa vontade de reconhecer e de agradecer a minha mãe, a dona Judite, nacionalmente. Hoje nós estamos, né, em rede aqui para o Brasil inteiro. A minha mãe é uma mulher de muita fé. E ela semeou a fé no meu coração quando eu não queria receber. Só que como ela começou a semear muito cedo, quando eu ainda nem tinha escolha, era muito criança, né? Desde criança a gente já nascia rezando, né? Essa semente ficou guardada no meu coração. Mãe, sou muito grata pela sua fé. Na minha adolescência eu não queria saber de Deus. É aquele tempo que a gente pensa que a gente sabe tudo e que a gente quer fazer as próprias escolhas. Mas a semente ficou ali, guardada, esperando o tempo de novo florescer, crescer. Eu gosto de dizer também que eu sou esposa, sou casada há 26 anos, é uma graça de Deus na minha vida. Todas as pessoas casadas sabem dos desafios que a gente passa e passamos mesmo. Mas como é bom poder contar com uma ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso crescimento. Sou mãe, né? Sou mãe 3 vezes. Tive um aborto espontâneo e é hoje meu intercessor no céu, com certeza. E tenho meus 2 filhos, a Daniela e o Tiago, que é a razão também da minha vida. Irmãos, dizendo um pouquinho, né, quem eu sou, eu digo também que, graças a Deus, como profissional, eu sou psicóloga clínica. E essa é uma graça muito grande que Deus me deu. A oportunidade de poder escutar as pessoas naquilo que
eles têm muitas vezes guardado e que não conta para ninguém. E o sigilo e a ética da psicologia, a ética profissional, nos permite ser este lugar onde às vezes, após um atendimento, eu tenho a impressão que o que eu consegui ali foi ver o avesso das pessoas. E eu queria dizer para vocês, falando disso e me apresentando como psicóloga clínica, dizer para você, agente da pastoral da sobriedade, para você pai, para você mãe, para você que acompanha essa pregação no Brasil, fora do Brasil, eu vou dizer e vou fazer um alerta para você. Cuidado, cuidado agente da pastoral, cuidado pai, cuidado mãe, cuidado padres, cuidado professores. Não pare nos comportamentos. Isso que a gente faz no dia a dia aí, irmão, está na primeira, na segunda camada, que é o nosso comportamento. Está no psíquico, está no físico. Mas nós somos mais do que comportamento. E aí eu digo para você, daquelas pessoas que Deus colocar na sua vida, que passar pela retina dos teus olhos, que passar por um encontro, seja num grupo da pastoral, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia. Cuidado para não parar no comportamento. Nós precisamos encontrar o outro naquilo que ele tem de mais sagrado, que é o espiritual. E todos nós temos o espiritual. Nós não somos só corpo, nós não somos só mente. Nós não somos só corpo e psicológico. Nós somos espirituais. E ao longo da pregação, vocês vão poder ir acompanhando isso comigo. Antes de entrar exatamente no tema da pregação, eu quero desejar a você, querido irmão, querida irmã que está aqui, a você de casa, eu quero desejar, e aí talvez pode ser ousadia minha, mas eu quero desejar com uma mesma intenção que estava no coração de Jesus Cristo, a primeira frase que ele disse após a sua morte e ressurreição. Quando ele apareceu aos discípulos, quando ele se colocou no meio deles, a primeira frase foi essa. Qual foi a frase, queridos irmãos? A paz esteja convosco. Vira para o irmão e deseja com essa intenção que estava no coração do Cristo. Olha nos olhos. A paz esteja convosco. Sabe por quê, querido irmão? Sabe por que eu desejo com a mesma intenção que estava no coração de Jesus? Jesus podia ter dito qualquer outra frase, mas ele disse, a paz esteja convosco. Diz a palavra em São João, capítulo 20, versículo 19, seguintes, que em seguida da saudação ele mostrou a chaga das suas mãos, mostrou a chaga do seu peito e repetiu. Olha a importância da paz na nossa vida. Ele repetiu, a paz esteja convosco. Só depois disso, ele soprou o Espírito Santo. Será que nós estamos precisando de paz? Será que o meu coração está precisando de paz?
Seu coração está precisando de paz, querido irmão e querida irmã? A nossa família está precisando de paz? A pastoral da sobriedade, os grupos de autoajuda, cada gente, cada pessoa que está nos vícios e os mais variados vícios, será que estão precisando de paz? Diz a Organização Mundial da Saúde que 18,6 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum transtorno de ansiedade. 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E, irmãos, eu não estou aqui nessa pregação desta manhã para falar dos transtornos de ansiedade ou especificamente da psicologia. Eu estou para falar de algo que é ainda mais grandioso na minha vida, que é a fé. Mas só para dizer que, dadas as considerações daquilo que são os transtornos de ansiedade, e aí eu preciso fazer um alerta, até como profissional psicóloga, que ter um transtorno de ansiedade, ter depressão, não significa falta de fé. Nós temos adoecimentos psíquicos que são de origens neuroquímicas. Os neurotransmissores podem estar deficientes, para mais, para menos. Mas, queridos, eu preciso dizer que quando nós temos fé, que quando nós conhecemos o amor de Deus, que quando a gente experimenta a bondade e a misericórdia de Jesus, nós podemos e nós devemos ir fazendo uma conexão com esse Jesus vivo dentro de nós. Nós podemos ir fazendo uma conexão com esta paz dentro do nosso coração. Uma conexão da nossa mente com o nosso coração e com o nosso espiritual. Nós precisamos de paz. O Brasil precisa de paz. Nós precisamos de saúde emocional, espiritual. Os nossos filhos, os nossos esposos, esposa, a nossa paróquia, nosso grupo de autoajuda, precisa desta paz. E aí, eu digo o tema desta pregação, que é: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Às vezes, irmãos, eu fico a pensar o quanto superficial é a nossa experiência com o amor de Deus. Olha a promessa dele. Só tem uma condição. A condição é só uma. A condição é permanecer. A promessa é: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não sei se você trouxe a palavra. Eu vou proclamar. Se você trouxe a Sagrada Escritura, toma a sua Bíblia. Em São João, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 a 5. É uma passagem conhecidíssima. E ela diz assim, escute com atenção: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto.
Vós já estáis puro pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O agente da pastoral da sobriedade, peraí. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vós, agentes da pastoral da sobriedade, pai, mãe, profissional das mais diversas áreas, professor, coordenadores, assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Aplauda a misericórdia de Deus na sua palavra. Deus me trouxe aqui e Deus te trouxe aqui, querido irmão, querida irmã, para colocar essa verdade da perseverança no nosso coração. Ontem eu estava lá na capela, lá na igreja, lá, Pai das Misericórdias, rezando o meu terço, rezando por você. E de repente alguns agentes da pastoral começaram a passar. E na camiseta, nas costas da camiseta, estava escrito, eu vi até que tem um irmão que está também com essa frase aqui: o milagre vem pela perseverança. Está precisando de milagre, irmão? Teu grupo de autoajuda está passando por um momento difícil? Quase não tem ninguém participando, o povo está indo embora. Perseverai. O grupo da pastoral da sobriedade é um carinho de Deus para a igreja. É um carinho, é o amor de Deus com a igreja para cuidar daqueles que grande parte das pessoas não tem paciência e amor suficiente para cuidar. Às vezes a gente percebe nos locais de saúde quanto despreparo em relação às pessoas que sofrem com a dependência química, do álcool, das drogas. Eu já presenciei muitas vezes. E esses irmãos que já perderam, às vezes, aquilo que o ser humano tem de mais lindo e mais grandioso, que é a liberdade. Eles precisam de um lugar para encontrar este apoio. E o grupo, ele era este apoio. Até na psicologia, para a gente ter um resultado no nosso trabalho clínico, a pessoa precisa se conscientizar daquilo que precisa mudar. Ela precisa admitir. E o grupo da pastoral, ele tem esse programa completo, que vai permitindo que áreas psicológicas, psíquicas, vão se encontrando com isso que é o admitir, que é o confiar, que é o reparar, e as mudanças podem acontecer. Contar uma novidade para vocês. Não fica esperando grupo da pastoral lotado de 100, 200, 300 pessoas. Quem sabe existe aquele grupo semanal, que é um encontro por semana,
Quem sabe existe e eu não tenho conhecimento. Mas, meu querido irmão, estou repetindo tantas vezes, te chamando de irmão, de irmã, porque nós somos filhos de Deus Pai, e nós somos chamados a nos comprometer no amor ao próximo. Se nós queremos a felicidade, construir a felicidade, duas coisas a gente tem que ter muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. E eu preciso dizer que, embora o Brasil seja um país cristão, declarado cristão, está faltando muito testemunho do amor de Deus entre nós. Está faltando muito testemunho do amor de Deus em casa, na nossa família. Aí eu volto lá no início da pregação. O que limita o encontro com o outro é o comportamento. E comportamento pode ser mudado. Se eu admitir, ele pode ser mudado. Uma vez recebi no consultório um jovem adulto, profissionalmente realizado. E ele dizia: Leni, eu tive uma infância inteirinha dentro da igreja. Pouquíssimas pessoas sabem, inclusive, que eu sou cristã. Porque cristianismo não é ficar gritando e declarando ou andando com cruzes, o que é muito bom e muito importante, com camiseta, o que é muito bom, é um sinal visível do amor de Deus. Mas cristianismo é Jesus no coração. É a paz de Deus no nosso coração. Então, talvez agora, pregando aí nacionalmente, as pessoas começam a saber que eu sou cristã, né? Mas, sem saber, esse rapaz dividia assim comigo: Leni, eu cresci dentro de um lar cristão. Indo todos os dias, até 2, 3 vezes por semana, na igreja. Mas, Leni, meu pai era alcoólatra. Meu pai adulterou a vida inteira. E eu ainda era muito criança, Leni, muito criança. E eu começava a rezar, a orar, e pedia. Deus, se você existe, tira meu pai do alcoolismo. Deus, se você existe, tira meu pai do adultério. Cada vez que se descobria um adultério, era aquela confusão, e ele se identificou muito com o sofrimento da mãe que sofria o adultério do pai. E ele disse para mim: Leni, Deus nunca me escutou. Hoje eu acho que eu não acredito mais em Deus. Ele nunca era uma criança, e ele falava indignado. Era uma criança implorando, pedindo que Deus curasse, e ele não curou. Eu não vou dizer a intervenção que eu fiz com ele, porque não é disso que se trata aqui. Vou dizer a minha intervenção aqui com vocês, a partir da religião. Lá eu fiz outra. Porque lá eu preciso da ciência, eu preciso do lugar da psicologia. E lá eu escuto como psicóloga. Aqui eu preciso dizer para vocês, irmãos, sabe por que Deus não atendeu? Escutar, ele escutou. Sabe por que Deus não atendeu aquele pedido inocente de uma criança que clamava e que implorava? Porque o milagre passa pela nossa liberdade, liberdade de adulto. Passa pela nossa liberdade de adulto. E Deus, para realizar um milagre, nós precisamos ampliar a nossa consciência, nos declarar dependentes do amor dele e decidir mudar.
E aí eu preciso dizer também para os que estão em casa, ainda que você não tenha uma religião, você é um ser espiritual. E como ser espiritual, você precisa se conectar com o humano, com a sua essência, que busca coisas melhores, maiores. O ser humano é um ser de possibilidades. A psicologia me permitiu essa graça. Quando daqui eu me for, quando eu chegar, e um dia eu espero com a graça de Deus chegar ao céu, quando eu lá chegar, eu gostaria muito que Deus me perguntasse, Leni, o que de mais belo você encontrou lá na terra? Porque eu queria dizer, o mais belo que eu encontrei lá na terra foi o ser humano. O mais belo foi o ser humano, a capacidade que nós temos quando a gente para estudar o corpo humano, o nosso sistema nervoso central, todas as áreas da nossa mente. A vontade que dá é cair de joelho. O poder que tem os nossos pensamentos, a nossa mente. Irmãos, e nós vamos ficando, embora a gente tenha esse potencial todo, nós vamos ficando amarrado nessa superfície psicológica, de busca pelo prazer, e todas as dependências é isso. A dependência química, a dependência do álcool, essa busca por um alívio. A vida nos pressiona. Muitas e muitas, claro que a dependência química ela tem várias etiologias. A gente não chega a uma. Mas muito das dependências está ligada a traumas, está ligada às feridas emocionais. E nesse sentido, o grupo é esse acolhimento. Uma outra dependência, querido irmão, que está nos deixando, desculpa a expressão, besta, que está nos deixando bobos, embora tenha toda a sua contribuição, mas uma dependência que tem também assolado as famílias, é a dependência da tecnologia. Dá uma observada nos pontos de ônibus, em qualquer lugar que você estiver, num restaurante. Se esse ser maravilhoso e de encontro, nós somos seres de encontro, está lá feito besta, todo mundo de cabeça baixa, inclusive eu, tá? Trabalhando e tentando, e trabalhando essa questão da dependência também da tecnologia. Está tudo ali. Como sofrem as nossas crianças, a nível psíquico, a nível de sistema nervoso central, tão cedo, tanto tempo, já com um aparelho, mexendo, onde as informações chegam imediatamente para a gente. Quando precisa sentar num banco de escola, e aí ir para a questão analógica, sair do digital e aguentar 4 horas do analógico, olhando um professor dizendo no quadro, é entediante. E às vezes eles não conseguem. E aí vão se diagnosticando e medicalizando criança a partir já de 4 anos. Cristãos, vamos ficar atentos. Vamos trabalhar a sobriedade em nós, em todas as áreas. Vamos trabalhar a sobriedade no nosso falar. Vamos trabalhar a sobriedade no nosso encontro com o outro. Vamos trabalhar a nossa sobriedade no julgamento que nós fazemos. Vamos trabalhar a sobriedade no relacionamento de esposa e esposa. Não existe família perfeita, mas existe família
que tem amor. E onde tem amor, a saúde, ela vai acontecendo. A saúde emocional, a saúde psíquica. Que esse Kairos, que este tempo de graça, que este nosso momento aqui, e o seu momento aí, nesse domingo de manhã, possa ser este momento de reflexão. Como está a minha perseverança? Como está a minha perseverança para ser colaborador do reino de Deus? Como está a minha perseverança para levar no dia a dia esse amor? Não dá, queridos irmãos, para fazer acontecer a pastoral da sobriedade, que nasceu dentro da igreja, que nasceu como um sonho da igreja, não dá para levar adiante se não estiver unido à videira. Não dá. Se você não reza, se você não tem um encontro pessoal com o amor de Deus, você não vai resistir. Sabe por quê? Há uma luta. Trabalhar com a dependência química, trabalhar com as dependências, é colaborar para que as pessoas sejam livres. E quanto mais amarradas a um vício estiver uma pessoa, menos o amor de Deus vai ser transmitido. Como psicóloga, eu tive experiência de trabalhar em 3 serviços ligados à dependência química. Ainda estagiária, eu fui trabalhar num CAPS AD, um CAPS para o acompanhamento e o tratamento de álcool e drogas. E os meus colegas, alguns colegas de faculdade me disseram assim: Leni, o que você vai fazer lá? Trabalhar com este público? Não tem resultado. E na hora, no meu coração, caiu uma palavra assim: se neste meu período, dentro do meu estágio, se tiver que eu consiga alcançar, já valeu a pena. Depois dessa experiência do CAPS AD, já como psicóloga, eu fui trabalhar numa clínica de internação compulsória. Queridos, o lugar difícil. Lá estão internados aqueles que a justiça determinou que precisa estar internado. Então, muitos estão ali sem querer estar. E muitas vezes eu vi o choro, que às vezes eu nem conseguia entender se o choro era de dor de estar deixando o dependente ali, ou se era alegria de poder ter um tempo para respirar. Porque nós sabemos quão sofrido é para uma família que tem um dependente químico. E além desse trabalho, nessa clínica de internação compulsória, eu tive a graça e a oportunidade de trabalhar como voluntária, com escuta clínica, numa rua de Cuiabá, chamado Beco do Candeeiro. Lá estão as pessoas em situação de rua. Lá estão jovens, muitos jovens, artistas. Eu encontrei, escutei ali, pessoas com um dom maravilhoso. Lá estão muitas mulheres. Lá também eu encontrei muitos adolescentes, muito cedo. Já não conseguiram ficar no convívio familiar e vivem nas ruas. Um trabalho que foi uma experiência incrível na minha vida.
Nós precisamos ter consciência do chamado de Deus para a nossa vida. Nós não viemos aqui a passeio. Deixa eu te dizer, nós não viemos a este mundo a passeio. Nós viemos para o encontro com o outro. Vamos entender a nossa humanidade, ferida, machucada. O Catecismo da Igreja Católica, queridos irmãos, no parágrafo 366, depois você pegue, se você é católico, não tem o Catecismo da Igreja Católica na tua casa, compre um. Aproveita, inclusive, que você está aqui, neste lugar de bênção. Compre um e comece a conhecer a doutrina da Igreja Católica. Quem conhece a doutrina da Igreja Católica profundamente, não abandona a igreja. E no parágrafo 366, ele vai dizer, pode aplaudir, aplauda. Nesse parágrafo ele vai dizer, a alma humana não tem relação com a criação do pai e da mãe. Não tem. A alma humana é criada diretamente por Deus. O meu biológico, a minha genética, essa junção do seu Abel, da dona Judite, a cor da pele, a cor dos olhos, isso é genética. Isso sim, é lá o espermatozoide do meu pai, é o óvulo da minha mãe, é este encontro. Os meus comportamentos no dia a dia, isso é herança psicológica aí das vivências e convivências familiares, sociais. Mas, querido, querida, a nossa alma, ela é produzida, ela é dada diretamente por Deus. O dia que eu li isso, que os meus olhos leram isso, no Catecismo da Igreja Católica, é como se os meus olhos tivessem encontrado uma luz. Uma verdade que eu já sabia, claro que eu já sabia. Às vezes eu falo algumas descobertas para minha mãe fala assim, uai, você não sabia disso? A gente sabe, mas parece que fica adormecido. Então, quando eu li que a nossa alma ela é criada diretamente por Deus, imediatamente, e por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque uma conexão, a minha memória puxou 1 João, a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 8, e lá diz, Deus é amor. Repete comigo. Deus é amor. E um flash, um insight, como a gente fala na psicologia. Um insight me ocorreu e eu comecei a refletir. É isso. É isso. Se a minha alma é criada por Deus e Deus é amor, é isso, essa sede que Santo Agostinho fala. Que o coração do homem não descansa enquanto não encontra Deus. É isso. Eu experimentei, a minha alma estava no amor. E do amor essa alma veio ao ventre da dona Judite, ao ventre da tua mãe. E lá no ventre da tua mãe, um serzinho, um bolinho de carne, estava começando a gerar. E ali,
naquele primeiro momento, na hora da concepção, a alma foi colocada. E aí, querido e querida, e aí você que me escuta, que você que me acompanha em casa, aí estabeleceu uma saudade de Deus. Aí se estabeleceu uma saudade de Deus. E ali, enquanto nós somos gerados, minha mãe sofria decepção, que todo humano sofre, todos nós sofremos. Minha mãe teve aborrecimento, a sua mãe também teve, né? Seu pai, talvez estavam separados ou não. Nós conhecemos a história. A nossa história humana, ela é marcada por acontecimento que nos fere. E 9 meses, ou o tempo que você passou na barriga da sua mãe, marcas emocionais estavam acontecendo. Mas a nossa alma estava ali, preservada. E depois a gente nasce, e a gente vai desenvolvendo, e a gente vai, às vezes, não entendendo, a gente quer ser amado, e esse amor não chega, e esse amor não é suficiente. Uma outra questão que me acontece muito no consultório, é pessoas que chegam e dizem: Leni, eu não sou amado, eu nunca fui amado. Também, como outro exemplo que eu dou, eu disse: é mesmo? Como é? Me conta, né, essa história. Eu nunca fui amado. E aí eu vou escutando, e de repente essa pessoa me disse assim, eu perguntei: quantos anos a tua mãe tinha quando ficou grávida de você? Ela era menor de idade ainda, estava ainda, né, no início da juventude. E aí foi um namoro muito rápido. E o meu pai só fui conhecer depois dos 20 anos. E a minha mãe teve um problema sério de saúde. E chegou, né, no hospital, o médico disse: você precisa abortar. Não dá para levar essa gestação adiante. Eu disse: ué, sua mãe não escutou o médico, não? Sua mãe não abortou? Ué, não, estou aqui. Uma jovem, abandonada pelo marido, pelo namorado, tinha a oportunidade de fazer um aborto e não abortou. O que é isso? Que nome a gente pode dar a isso, se não for amor? Por alguém que nem conhece. E ali eu posso dizer que pode ser de espiritual para espiritual. Talvez não tinha nenhuma consciência ampliada do amor como nós conhecemos. E nós começamos a trabalhar, então, todas as relações de amor que esse rapaz não conhecia. E assim nós pensamos que nós não somos amados. Eu não sou amado pelo meu marido, não sou amada pela minha esposa, suficiente. E aí a gente, alguém dá um sorriso mais bonito para a gente. Passa pela gente e dá um olhar, aquele olhar meio sedutor. E a gente já pensa que encontrou o amor. Não tem sobriedade, não tem perseverança no amor de Deus. E a gente fica em busca de amor, e de amor, e de amor. E às vezes curando feridas e chagas profundas naqueles que Deus já nos confiou. É muito bom ser amado, queridos irmãos, humanamente. Hoje aqui também eu tenho uma manifestação do grande amor. Por exemplo, da minha sogra, que saiu lá de Rondônia e veio comigo, é minha intercessora, rezando por mim. Gratidão, dona Adelaide. Muito obrigada. Quem aqui tem sogra? Levanta a mão para eu ver. Quem tem sogra? Queridos irmãos, há toda uma brincadeira em relação às sogras, né? Mas você quer ser feliz? Ame a sua sogra. Ama seu sogro. Quem aqui é sogra?
E nós como sogra, vocês como sogro, amem, amem, amem suas noras, amem os seus genros. Não vamos ficar brigando e disputando amor, não dá. Quem é inteligente emocionalmente, ama, porque uma vez que você está amando, esse amor volta. Vamos amar, queridos irmãos. Nós fomos feitos para o amor. Se o amor não está fluindo em nosso coração, é porque nós não estamos perseverando no amor de Deus. Porque esse amor ele vai suprindo, ele vai curando. E um coração curado é capaz de se relacionar, é capaz de perseverar. Você sabe o que faz com que as pessoas desanimem e desistem dos grupos de autoajuda, desistem da pastoral da sobriedade, de um serviço dentro da igreja? Relacionamento humano. Relacionamento humano. Pessoas feridas vão ferindo os outros. E uma vez que se sente ferida, abandona, vai embora. E Deus que queria contar com você ali, naquele lugar, naquele grupo, porque e por conta da sua ferida, muitas vezes deixa de tocar, porque, queridos irmãos, a vida chama. A vida chama e a cada momento nós somos chamados a marcar a história da vida de alguém, seja pelo amor, ou pela indiferença, ou pela dor. Nós precisamos conectar, nós precisamos ampliar a nossa consciência para as questões espirituais. De que Deus conta comigo, de que Deus conta com você. Tem uma história que eu quero partilhar com vocês, que eu li num livro, tocou demais o meu coração. Queria que você atentamente escutasse essa história e depois refletisse sobre ela. É a história de um músico andarilho, lá do período romântico. Esse músico andarilho enfiou na sua cabeça que ele ia sair à procura da canção, da melodia mais bela que há no mundo. E ele pegou o seu violino e foi ter com os pássaros. E foi escutar o canto dos pássaros. Escutou o canto dos rouxinóis, dos sabiás. Escutou o canto do bem-te-vi. E ele foi harmonizando o canto dos pássaros. E começou a tocar no seu violino uma linda canção. Tocou, 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 mas ele ainda estava satisfeito. É linda a canção dos pássaros, mas não é esta ainda a mais bela canção. E ele então decidiu ir escutar o canto, o som do vento. E ele subiu numa montanha e ficou atento, escutando o barulho do vento que passava, que cortava as montanhas. Ouviu atentamente, desceu da montanha, se colocou num campo, numa planície, num campo de trigais. E atentamente ele ficou escutando o barulho do vento que passava
pelos trigais. Juntou a melodia, tocou, mas ainda não era aquela a canção mais linda do mundo. E ele então teve a ideia de escutar o som, a música das águas. Foi à beira-mar e lá ficou ouvindo atentamente o barulho das ondas. Ora, ondas agitadas, ora, ondas que somente cumpriam o seu percurso. Foi também escutar o som das águas, a melodia das águas, que cai numa cachoeira, numa alta cachoeira. Escutou atentamente, guardou aquele som na memória, e ele ainda foi escutar o som das águas que passa no rio, naquele rio que corre lentamente, sem muito barulho, como diz lá na nossa querida Minas Gerais. O barulho das águas que correm lá no corguinho, lá no corgo. Escutou atentamente. Pegou o seu violino, tocou. Uma melodia que toca o coração humano. Mas ele disse, ainda não é esta canção a mais bela do mundo. Insatisfeita, ele foi ter com os humanos. E foi ouvir a música tocada pelo humano. Nas festas, nos casamentos. Escutou a música festiva, escutou a música mais calma, aquela música mais lenta. Foi até um coral da igreja, escutou atentamente o grave de um coral. Hora e outra, aquilo tocava a alma daquele artista andarilho. Assim como ontem, o show que nós tivemos aqui à noite, tocou o nosso coração. Aquilo lá tocava, mas passava. Tocava e de repente passava. E o artista, músico andarilho, de tanto buscar a melodia mais linda do mundo, ele foi ficando velho, grisalho, cansado. E um dia deitado, seu violino, meio que até quase que abandonado do seu lado, deitado, de repente ele escuta na sua mente, no seu coração. E ele teve certeza, e ele disse, é essa a mais linda canção. E ele tocou, até arrebentar a corda do seu violino, como se aquele violino tivesse cumprindo ali a sua missão. E o músico morreu. Queridos irmãos, não deixe para escutar esta música, que, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a nossa alma é dada por Deus, e ela vem com o som do amor e da misericórdia de Deus. Que música tem o seu marido? Que música tem a sua esposa? Que música tem seu filho? Qual é o som? Qual é o som? Padre, que música tem os seus paroquianos? Que música tem as pessoas que vão no nosso grupo de autoajuda? Que música que tem? Qual é o som daqueles que Deus coloca? Porque ninguém está na vida do outro por acaso. Nós precisamos encontrar e conectar com esta
canção, com essa melodia deixada pelo amor de Deus em nosso coração, na nossa alma. Nosso coração tem sede de Deus. Para terminar, eu preciso dizer para você, guarde. Eu peço ao Espírito Santo que grave com letras de ouro e de fogo no seu coração, que em lugar nenhum da sua vida, escuta com atenção, lugar nenhum da sua vida você vai estar por acaso. Nenhum. Onde você estiver, Deus nem precisava contar, mas Ele quis contar comigo e com você, para ser reflexo do seu amor. Conta nos escritos da nossa querida Santa Teresa de Calcutá. Quem conhece aqui? Quem já ouviu falar de Santa Teresa de Calcutá? Trabalho bem parecido, tá? Muito parecido com o do Agenda Pastoral. Cuidar dos excluídos. Cuidar daqueles que a sociedade já não quer mais. Que dá trabalho, que não é fácil. Que às vezes cheira mal. O trabalho de Madre de Santa Teresa de Calcutá é parecido com o seu trabalho, agente da pastoral. E um dia, Santa Teresa estava caminhando pelas ruas de Calcutá e ela encontrou um senhor hindu muito doente. Ele estava para morrer, já estava para morrer. A freirinha, da época, Teresa de Calcutá, pega aquele homem, leva para sua casa, dá banho, cuida dele. E num desses contatos dele com Teresa de Calcutá, ele vai dizer a ela: irmã, eu não sei se o seu Deus existe, mas se ele existir, ele tem os seus olhos. Eu e você precisamos ser olhos de Deus. Deus precisa do nosso olhar. Deus precisa do nosso amor e acolhimento. Eu desejo de todo o coração que esta pastoral cresça, amplie, outros grupos possam surgir. E você que não conhece a pastoral da sobriedade, vá conhecer. Vá fazer uma vivência. Vá, se a pessoa ferida pelo vício não vai você. Leni, não tenho nenhum problema com álcool e droga. Vai buscar sobriedade nas outras áreas da sua vida. Sejamos sóbrios, queridos irmãos. Sejamos sóbrios. E perseveremos. O milagre está na perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.